Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Assocíndicos em Foco. Eu sou Giane Costa, síndica profissional, locutora, radialista e agora host desse episódio maravilhoso e desse podcast que está estreando a partir de agora. Um programa voltado para você que vive, que trabalha e que se identifica com a gestão condominial. Hoje, o nosso tema ele é essencial para você que vive a gestão condominial. Você que quer se destacar como um profissional ético, competente e, acima de tudo, respeitado, nós vamos falar sobre o papel do Código de Ética da Assocíndicos. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios dois dos profissionais responsáveis pela elaboração do texto do Código de Ética, que hoje norteia e que dá seguimento para os nossos profissionais, né, trabalharem de forma ética dentro do mercado condominial. Muito obrigada pela sua presença, Raine. Muito obrigada pela sua presença, Regis Pontes. Raine, pode fazer suas considerações. Prazer estar aqui, Jeane, né? Prazer estar aqui com o Regis também, né? Eu sou Raine Rocha, sou síndica profissional há 4, 5 anos. Antes de ser síndica, eu era formada em ciências contábeis, mas o que me apaixonou foi a sindicatura, então eu deixei um pouquinho as ciências contábeis e só atuo como síndica hoje, né? Sou hoje representante do Código de Ética, a primeira comissão do Código de Ética da associação. Tenho o MBA, algumas coisas a mais para realmente entregar sempre o melhor na gestão condominial. Maravilha. E você, Regis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, gente, pela oportunidade, né? Fico muito feliz de estar aqui nesse momento, o primeiro podcast aí vindo da nossa associação, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Regis Pontes, né? Sou síndico profissional, hoje CEO à frente aí da Condolíder, né? Empresa de sindicatura profissional. Já atuei no mercado há pelo menos 6 anos, né? Exclusivamente como síndico. Esse mercado que contagia a gente não sabe explicar, mas nos traz ali tanto prazer, né, de trabalhar. Hoje faço parte, né, da comissão de ética da associação e é uma grande felicidade a gente poder estar juntos, né, falando desse mercado, trazendo engajamento, trazendo informação, né, tudo que possa corroborar para que o mercado fique cada vez mais engajado, se profissionalize, né? Então, estou muito feliz de poder fazer parte aqui do primeiro projeto e trazendo aqui também, né, de poder falar sobre o Código de Ética da Associação. Gente, o nosso bate-papo aqui hoje é algo assim bem simples, nós vamos conversar e mostrar para os nossos associados que o Código de Ética não é tão somente um documento, mas algo que ele pode trazer para dentro da sua gestão, para que ele possa ter um norte e fazer da sua gestão um diferencial dentro do mercado, né? Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês. E aí eu já começo, né? Já começo as perguntas e aí eu pergunto para você, Raine, me fala, o que é o Código de Ética da Assocíndicos e por que ele foi pensado e elaborado para os nossos associados? É legal a gente até explanar um pouco mais, porque é um código de ética da associação, mas que a gente dissipe ele para quem não é da associação, né? Porque quando você tem o conhecimento de, poxa, isso aqui era para ser feito desse jeito, mas no meu condomínio não é, ou então o meu síndico ele também não é da associação, então essas informações, se chegou até você, que você realmente consiga externar e trazer mais pessoas, porque hoje a profissão de síndico ela não é regulamentada. Mas a gente, vivendo isso na pele, a gente vê algumas atitudes que não são tão interessantes para o nosso mercado, que não traz a melhor gestão para o condomínio, né? Então, a gente, profissionais se juntaram para entregar o melhor e visando isso, a gente fez o Código de Ética, que são algumas condutas. Assim, teve algumas pessoas que encabeçaram, que ficaram mais à frente, mas ele foi feito por todos da associação. A gente teve várias reuniões, várias assembleias para a gente fazer um compilado de informações e elas realmente representarem o melhor da gestão condominial. Verdade, Raine. Inclusive, eu participei desse projeto, né, contribuindo de uma certa forma, e o que era mais interessante era que vocês davam a oportunidade para os associados darem a sua contribuição dentro da sua vivência condominial, dentro de tudo que a gente passa, né, no nosso dia a dia, no nosso operacional. E eu sempre vi vocês muito engajados no sentido de trazer isso para a
realidade do nosso mercado, né? De tudo que hoje os síndicos, bem como também os condomínios, é uma questão de proteção até para os próprios condôminos, né? E condomínios também, porque um código de ética onde você tem um síndico que está atuando e que tem o comprometimento de trazer ética dentro da sua gestão, você está, de certa forma, contribuindo não tão somente para os associados, mas também para o mercado, né? Regis, e me fala qual foi a sua participação dentro desse projeto, né? Me fala qual foi a sua maior dificuldade e se você está satisfeito hoje em fazer parte, em ter dado o seu nome e a sua contribuição. Como eu falei no início, né? Para mim é uma honra fazer parte da comissão. Eu acho que o mercado ele deu um sinal na associação em si, quando ela deu esse passo, né, de formar a comissão, de aprovar um código de ética, a gente deu um recado para o mercado, para o segmento, né, falando que a gente não tolera mais como profissional, né, porque antes a gente não tinha um parâmetro, por mais que a gente tenha noção moral de cada situação, mas a gente não tinha ali uma pista, né, um caminho a seguir que pudesse nortear. E é como a Rainha aqui falou, né, isso serve não só para quem hoje está associado, mas serve também como parâmetro para outros condomínios, pessoas que ainda não estão associados possam seguir e utilizar. Nós passamos aí mais de um ano, né, debatendo. Foi um código difícil, né? O meu papel lá era relator e a gente fez muitas pesquisas, né? Teve junto lá com a gente o seu Paulo Sanford, né, que não pôde hoje estar aqui, o Luiz também. E a gente, quando a gente foi olhar a nível de Brasil, você vê que não tem nada específico ainda para o síndico. Por mais que é um mercado ainda novo, em desenvolvimento, sim, mas a gente não tem parâmetros, né? Perfeito. Então a gente criou praticamente do zero. Por mais que a gente pesquisasse, encontrasse outros, a gente usou ali como um aperfeiçoamento para a gente poder adaptar e trazer para a nossa realidade, né? E isso foi mais de um ano ali, fazendo assembleias, né? Participando aos outros membros da associação, ouvindo opiniões, né? Ouvindo o que eles tinham a contribuir, a melhorar. Então, foram assim, várias assembleias, né? Para a gente poder endossar e registrar, isso, né? E ali a gente tinha momentos, né, que a gente discutia, claro, tudo dentro do respeito, né? O que poderia compor ali para melhorar o texto, né, Raine? E graças a Deus foi um sucesso, porque o texto ele foi de forma muito democrática, né, aberto a todos os associados, e a gente conseguiu ajustar o máximo possível que conseguisse atender os anseios dos associados de uma forma geral, né? Perfeito. Regis, me diz uma coisa, e Raine também, né? Vocês acham que o código ele protege mais o condomínio ou o próprio síndico? Qual a visão de vocês em relação a essa dúvida, né, que alguns podem ter? Eu acho assim, eu acho não, né? Eu acredito que quando a gente trabalha correto, os dois ganham, né? Tanto o código de ética ele vem para proteger o síndico quanto para proteger o condomínio. Então, por isso que realmente é algo importante, é algo que a gente precisa difundir, né? Precisa divulgar. Realmente mostrar para todo mundo e mostrar quais são os pontos. Por isso que é um documento também público, né? Quem quiser entrar no site da associação consegue dar uma lida lá e ver como é interessante, como uma gestão participativa, uma gestão transparente, consegue realmente ter um ganho para o condomínio, né? E aí é tão interessante que quando a gente faz isso encabeçando todo mundo, a gente realmente consegue fazer com que isso fique mais real, mais palpável, com as experiências de todo mundo. Eu lembro, Raine, que a gente teve assim, uma conversa com o presidente, né, o Saulo, com a diretoria sempre muito próxima ali, e a gente conversava sobre a questão da associação. Ela já é uma realidade, na verdade, um selo de referência, né, aqui no nosso estado, para profissionais, né? E ter o código de ética lá aprovado ajudou muito mais ainda a reforçar esse selo. Então, assim, eu já participei de assembleia, né, de eleição, que por mais que a gente vai divulgando, né, nas redes sociais, teve uma pessoa que disse, olha, eu votei em você porque você está lá, é membro da comissão de ética, participou. Bacana, e tal. Muito bom. Então, assim, a gente se torna referência, né? Se torna referência. E hoje a associação ela está muito forte nesse sentido, que a gente criou, né, esse parâmetro, tem o código de ética, e a gente consegue hoje ser referência para que o mercado olhe e sinta segurança, né, em buscar os síndicos que estão lá na associação e em saber que qualquer situação que possa acontecer, como a pergunta que você falou, né, se favorece ao profissional, ao condomínio. Eu acho que todos ganham, né, porque, como eu falei, a gente tem um caminho, né, um norte agora a seguir, e pode dar respaldo ao condomínio, como a gente já teve situações, né, que o condomínio a gente buscou, o condomínio com situações que pudessem direcionar e ajudar o condomínio em soluções com algum tipo de situação com o profissional. Muito bom. E eu pergunto para você, Raine, o código de ética ele já foi provocado?
por algum condomínio, vocês já receberam denúncias, algo que possa configurar dentro da Assocíndicos ou dos nossos associados, que vocês tiveram que agir em algum momento? Denúncia formal a gente ainda não teve, né? Teve até uma situação delicada que aconteceu e a gente procurou, a gente viu uma situação ficando mais inflamada e a gente procurou os representantes que estavam naquela situação para saber, olha, a gente consegue ajudar? A gente é do Código de Ética, a gente precisa das informações, das provas para a gente conseguir ajudar. E aí a pessoa recuou e disse, não, eu não tenho ainda nenhuma informação, ainda não tenho nenhuma prova. Mas quando eu tiver, eu procuro vocês. E até agora, né, ainda estamos esperando. Mas, assim, é interessante isso, porque até uma situação que poderia ser um pouco mais, a pessoa vê que, opa, peraí, não é assim tão simples, eu vou falar o que eu quero e ninguém vai vir aqui. Então, a gente teve realmente esse cuidado de, olha, vem aqui conversar com a gente. Muito bom. Né? Se tiver a prova, a gente vai seguir. E aí, se não ter, a pessoa já fica, peraí, eu não estou... E é o que nos deixa mais seguros enquanto associados, é realmente essa representatividade da ética de vocês, do compromisso de vocês com a verdade e essa proteção que vocês nos garantem, né, da isonomia, da imparcialidade, né, de poder realmente tratar essas etapas de uma forma muito responsável, porque realmente é algo muito sério, né? A gente sabe, a gente vivencia isso na prática enquanto síndicos, né? Acusações levianas, provocações, stalkers, denúncias infundadas. Então, realmente, a gente precisa trabalhar de uma forma muito séria e principalmente ouvir, né, as duas partes, os dois lados, para que realmente não se tenha algo deliberado de uma forma injusta, né, Sim. Regis? E aí eu pergunto, Regis, a construção desse código de ética, né, ele foi algo técnico ou para vocês foi algo vivenciado dentro da prática de vocês, da vivência de vocês no operacional, na gestão condominial? Vocês colocaram ali também, digamos assim, não a emoção, né, mas a rotina, a vivência que nós temos no dia a dia da gestão também influenciou. A gente fez muitas pesquisas, né, com relação à elaboração desse código de ética, e a gente adaptou muito à nossa realidade. Então, assim, a gente colocou lá tanto situações do dia a dia, né, que a gente possa se deparar, né, situações hoje que é comum alguns síndicos terem outros segmentos, né, outras empresas, não só de síndico, e executarem serviços no mesmo condomínio. Então, a gente procurou trazer um respaldo moral, né, para os artigos que a gente pensou em elaborar para o código. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente adaptou, ajustou e trouxe para a nossa realidade, né? Tanto situações de cunho jurídico, né? Que tudo foi respaldado pela assessoria jurídica da associação, né? Para que a gente não pudesse estar ali inferindo nenhum artigo, enfim, nenhum tipo de situação legal, como também para situações do dia a dia, né? Da experiência que a gente ouviu falar, né? Situações que já estão amparadas tanto no Código Civil, mas outros aspectos também moral, das práticas que a gente via que estava acontecendo, né? Dentro do segmento aqui no nosso estado. Então, Regis e Raine, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que o Código de Ética hoje ele contribui para os nossos associados e se ele está, de certa forma, difundido para que os nossos síndicos profissionais, sejam eles associados ou não, possam estar trazendo para dentro da sua gestão essa ética, esse comprometimento. A gente finalizou esse trabalho em outubro e agora é um trabalho de formiguinha, né? A gente está recebendo muitos associados, então é sempre o novo membro que chega a gente passar, informar que a gente é da Comissão de Ética, passar o código, né, para ele já entrar na associação, já entendendo das regras internas, né, de como é que a gente busca uma melhor gestão, né, e sempre está buscando uma forma de disseminar dentro da associação para a gente depois conseguir disseminar fora. Dá para dizer que ele traz mais segurança profissional para quem atua corretamente? Com certeza. É como a Raine aqui falou, né? Assim, a gente teve algumas reuniões e o intuito agora, depois do código aprovado, a gente está fortalecendo as regras junto com os associados, né? A gente tem um projeto aí de estar divulgando, fazer vídeos, divulgar realmente os artigos, de estar próximo, né, dos associados, dos membros, para que eles se sintam apoiados e acolhidos, né, caso surja alguma necessidade de denúncia, né, entre os próprios associados. Como também a gente está fazendo essa parte de tornar muito parecido com o trabalho do síndico que faz os comunicados no condomínio, né? A gente está sempre reforçando as regras, falando da importância para que a gente possa, né, o associado ele tenha esse respaldo, esteja essa porta aberta junto com a comissão, né?
E eu acho que ele, sim, apesar da gente ter comentado de não ter oficializado alguma denúncia, mas a gente já foi buscado diversas vezes, né? Muito bom, muito com bom. relação a denúncias, Condutas, a situações, né? condutas, né? Perfeito. Que a gente pudesse ali avaliar. A gente, por mais que dentro do código a gente tenha autonomia para agir de ofício, né? Mas a gente está sempre próximo e atento, até para fazer jus à sua fala, quando você falou de ser justo, né? Para que a gente não tome ali nenhuma atitude que possa comprometer uma imagem profissional, que a gente sabe o quanto que isso é sério, né? O quanto que isso é importante. Raine, é uma atitude simples que demonstra que um síndico, um colega não é ético? Recebi hoje. E até assim, isso está acontecendo no mercado. Quando Polêmico, a gente, viu? Quando a gente chega, quando a gente recebe, a gente tem contato com muitas pessoas, né? Pessoas até que estão abrindo uma nova empresa. E aí eles vêm em busca de parceria e dizem, se a gente fechar um contrato, pode ter certeza que está garantido a sua comissão. Isso é bem comum, né? E aí muito a gente respira, né? Sim, para claro. dizer, olha, a vontade que dá é de dar um bloquear na hora, porque não precisa, né? A gente, quando a gente vai para um condomínio, a gente tem o nosso Prolabore, a gente tem um valor determinado. E esse valor é o valor que é o correto para você cobrar para se manter. Perfeito. Não é para você ter uma renda extra por contratos que é do condomínio. Então, isso acontece muito no nosso mercado hoje, né? Infelizmente, a gente vivencia isso na prática e é, digamos assim, desleal, né? Para nós que atuamos de forma ética. O nosso cliente é o condomínio. Então, se eu vou fechar um contrato que eu estou ganhando, quem está perdendo é o nosso cliente, que é o condomínio. Então, a conta não fecha. Perfeito. E hoje a gente vê muito, Regis, essa discrepância até de valores, né? Hoje, quando você vai apresentar uma proposta, né, em um condomínio onde a gente tem um entendimento que a gente precisa ganhar um valor, porque obviamente demanda muito mais tempo, demanda muito mais sabedoria, além do que também expertise para atuar, a gente vê vários síndicos profissionais, digamos assim, cobrando um valor extremamente desproporcional, né? Isso realmente deixa o mercado muito fragilizado, porque aqueles que trabalham, de certa forma, ganhando um preço justo, fazendo uma proposta justa, acaba sendo diferenciado dentro daquele universo, daquela assembleia que acaba escolhendo pelo preço e não pelo valor, né, Regis? É isso, assim, a associação está muito atenta a isso, né? A diretoria, a presidência, né, já vem há um certo tempo trabalhando, inclusive, né? Vem aí logo, já foi formada inicialmente uma comissão, né, de preço, de precificação, para dar ali um direcionamento, e essa comissão ela vai voltar agora esse ano, né? Segundo soube aí, né, com o pessoal da diretoria. Legal. Porque é um assunto que é muito polêmico forte. Também, polêmico, né? Eu acho que dentro da associação, a grande maioria tem um respeito muito grande. Verdade. Tem um profissionalismo e tem um direcionamento, né? Porém, algumas pessoas, infelizmente, querendo iniciar, querendo entrar no mercado de qualquer jeito, né? Não entendem como tem essa questão da precificação e como se vender. E, infelizmente, o morador, no final das contas, ele tem essa tendência a olhar sempre para o preço e não esquece do valor do que vai ser entregue, né? Perfeito. É como a Raine falou, que não fecha. A pessoa pega um condomínio com muitas unidades, tem muitas visitas a serem feitas, fora o que não está previsto, que a gente nunca é muito incerto, né? É verdade. A pessoa cobra ali um valor muito baixo, vai querer tirar dinheiro de onde não está. É aí onde entra esses profissionais, né, que sabem dessa fragilidade e que acabam se usando desse artifício, né, dessa forma desonesta de querer entrar, de certa forma, dentro daquele condomínio, colocando o síndico em uma situação... né, de vulnerabilidade, porque quando o síndico ele realmente tem um valor muito abaixo, ele acaba, se ele não tiver índole, se ele não for realmente uma pessoa honesta, ele acaba realmente atraído por essas propostas aí do que acontece, obviamente, a gente sabe, dentro do mercado. E né? Isso assim, é muita responsabilidade. Hoje a gente estava conversando num grupo aqui de síndicos, né? Uma amiga aí contratou uma empresa, recebeu uma parte lá do dinheiro da empresa para iniciar o serviço e a empresa simplesmente abandonou o serviço. Graças a Deus, uma pessoa honesta, correta, que ela consegue se posicionar, né, e falar no grupo, vou acionar judicialmente, vou cobrar
Porque se ela tivesse ali com alguma amarra presa, né, como o mercado fala, que é RT, que é a reserva técnica, né, o pessoal oferece para o pessoal, ela tivesse ali de alguma forma com o punho preso com essa empresa, ela jamais poderia até cobrar, né, a obrigação dessa empresa, e ficaria o nome dela manchado, marcado aí no mercado. Então, assim, o síndico ele precisa realmente o profissional que está olhando para o futuro, né, que está olhando para o mercado com respeito, que quer realmente permanecer, ele precisa estar atento a essa questão, não só do preço, mas do que ele entrega, né, porque a seleção do mercado ela é natural nesse sentido. Né, eu estou aí há 6 anos, essas pessoas que estavam lá atrás com essa mesma prática, muitos já saíram do mercado, outros que estão vindo agora, eu tenho certeza também que vão passar, e quem vai permanecer realmente quem está ali cobrando o percentual correto, que está realmente entregando um serviço sério, né? E a gente vê muito nas assembleias, né, o nível dos profissionais hoje, graças a Deus, a gente hoje, quando chega em um condomínio que a gente encontra os nossos colegas associados, a gente sabe que a precificação ela vai estar nivelada, ela realmente vai estar entregando aquilo que a gente se propõe, porque nós temos esse compromisso de trabalhar sempre de forma justa também, obviamente, né, mas também entendendo que o mercado ele precisa ter profissionais que se coloquem disponíveis a elevar a régua do mercado condominial. Porque não adianta você pegar um condomínio de 300, 400 apartamentos cobrando um salário mínimo, né? Então, realmente, é algo que a gente fica muito feliz. Hoje, a gente, frequentando as assembleias, a gente vê quando tem, né, os nossos concorrentes, são os nossos associados, a gente sabe que a gente vai estar nivelando ali a qualidade do serviço. E até assim, mesmo que a gente não ganhe, eu não vou ganhar, mas eu sei que aquele condomínio vai estar em boas mãos. Maravilha, né? E a gente já fica... A gente concorreu agora. A gente se encontrou e foi uma festa antes da Assembleia. É sempre assim. E depois e os a gente, condôminos, às vezes, ganhou. não entendem, né? É verdade. Eu participei recente também de uma assembleia onde eu encontrei uma amiga associada, a gente se abraça, a gente fala, a gente brinca, e os condôminos ficam, vocês se conhecem? A gente se conhece, a gente troca experiências, somos amigos, antes de mais nada. Saiu daqui, nós somos, além do que amigos, nós também somos profissionais, né? Isso. E vamos falar, então, da comissão de ética, né? Muita gente tem essa dúvida, Rainha, eu pergunto para você. A comissão de ética, ela existe para punir ou para educar? Para os dois. Né? A gente trabalha sempre, e até como síndico, a gente trabalha tentando educar, mas a gente não consegue não punir, né? Porque sempre tem quando acontece algo que sempre precisa. Tem uma ou outra pessoa que realmente sai da coisa assim. Hoje, graças a Deus, na associação a gente não teve nenhuma penalidade, nenhuma punição. Mas a gente também está preparado, né? O Código de Ética tem a questão das penalidades, das punições para esses casos que acontecer, porque trabalhar com pessoas é isso. Vocês, assim, não ficam inseguros em estar expostos, porque vocês são a linha de frente da comissão, né? Então, obviamente, se houver qualquer denúncia de algum colega, né, muito próximo, e a gente realmente tem essa dúvida, vocês vão conseguir saber lidar, separar o profissional do pessoal, aquela coisa do coração, porque a gente sabe que, às vezes, a gente acha que conhece as pessoas e, de repente, aquelas pessoas nos surpreendem, né? Então, vocês realmente têm esse entendimento que, realmente, vocês têm, né, essa responsabilidade de saber dividir isso? O código ele ampara, né? A gente tem um artigo que ele fala sobre a questão que a gente pode considerar-se suspeito, né, com relação a alguma denúncia que chegue de alguém que seja muito próximo, né, a gente, com um grau de amizade. E a gente também, assim, precisa se considerar dessa forma até para ser imparcial, já que essa imagem que a gente carrega, né? A gente assumiu uma missão árdua, difícil. Então, existe sim ali uma cobrança, né? Existe uma certa pressão para determinados acontecimentos, para que a gente se manifeste, emita ali uma opinião, né, sobre determinados assuntos. E hoje a comissão ela tem ali os membros, né, efetivos, mas a gente também tem suplentes, que é justamente já pensando nessa situação. Então, caso chegue uma situação de que o Regis ou a Raine, né, ou o Luiz seja ali muito próximo, a gente pode se considerar ali suspeita, tá, né, julgando, e vem ali um suplente, né, Raine, dar esse suporte para continuar e não atrapalhar, trazer total isonomia, né, a questão da investigação. E aí, assim, só para complementar, né? Eu acho que essa parte da imparcialidade e tudo, a gente aprende quando a gente vira síndico, né? Quando a gente... Quase todo mundo começa como síndico morador. E aí a gente acha que conhece todos os nossos vizinhos e tal e tal. E aí, com o passar do tempo, a gente diz, eixa, aquele ali, a gente pensou que era show de bola, e aí ele vive cometendo infração, e a gente tem que ter penalidade. Então... tem essa questão da imparcialidade, e como síndico a gente já tem essas dificuldades. Eu fui síndica moradora por mais de 3 anos, então
Tinha vezes que a gente fazia penalidade, fazia multa para os moradores que era meu vizinho. E para mim, tranquilo, que no outro dia, bom dia, tudo bom? Às vezes o bom dia não voltava, mas a minha parte era feita. Mas a sua parte você fez, é verdade. E aí eu pergunto para vocês sobre a defesa, né? O síndico, ele tem direito à defesa diante de uma denúncia, né? E aí eu pergunto, como isso é garantido? Então, assim, como todo código de ética, né, em si, até pela nossa própria jurisdição, pelas nossas leis, né, toda pessoa tem direito à ampla defesa, né? E no próprio código ele ampara, assim, ele tem prazos, né, que a pessoa pode apresentar a sua defesa, ele pode constituir um advogado, se quiser, para acompanhar ali a situação, né? Essas denúncias, como a Raine já comentou aqui anteriormente, elas são oficializadas, né, são formalizadas, então a gente estipula ali audiências, né, para que sejam apresentadas a denúncia, para que o denunciante possa, né, trazer ali a sua insatisfação e a pessoa que está sendo também, né, acusada possa também mostrar a sua defesa, isso tudo com prazo, tudo garantindo, né, o direito que ela tenha de se resguardar, porque a gente sabe que infelizmente algumas situações podem acontecer onde a procedência pode ser duvidosa, pode nem estar acontecendo, né? É uma preocupação muito grande nossa de ter realmente assim um posicionamento mais assertivo possível, para que a gente não esteja cometendo nenhum excesso e seja realmente justo, né? Então eu pergunto para vocês, como é que funciona a questão da formalização dessa denúncia, certo? Porque assim, a gente precisa, obviamente, de provas para poder formar, né, todo um processo, digamos assim, para que vocês cheguem ao veredito final. Né? Porque, quer queira, quer não, vocês vão ser os juízes, digamos assim, né? Obviamente, tratando isso com muita responsabilidade. E como é que faria essa formalização, né? São documentos, fotos, o que realmente materializa a denúncia? Até assim, dentro do condomínio, a gente precisa de uma formalização, né? Não é só a pessoa ligar para o síndico e dizer, olha, o fulano do bloco tal, ele está andando rápido. Não, faça no canal oficial, né, dizendo dia e horário que a gente faz as medidas cabíveis. E isso não seria diferente no Código de Ética, e isso não é diferente na parte externa, né, na polícia ou em alguma denúncia que a gente vá fazer fora do condomínio. Então, para o Código de Ética, a gente precisa dessas denúncias. E isso tanto vindo de um condomínio contra um síndico e do síndico contra um condomínio. Porque Sim. Aí o síndico ele já ia ter o resguardo daquela situação. Se um condomínio está dizendo que o síndico, né, que é o que a gente mais escuta hoje, um síndico rouba, um síndico fez uma obra superfaturada, qual é o respaldo que o síndico pode dar? Código de Ética está aqui, ó. Aqui está o meu orçamento, está aqui o meu outro orçamento, está aqui o meu outro orçamento. Esse condomínio aqui está dizendo isso, né? E aí ela já vai ficar com o arquivo, tudo direitinho dentro da comissão para que se venha a um condômino de forma leviana dizer que ela está fazendo isso, a gente já está com tudo arquivado, né, com todas as provas, e aí a gente vai ter o poder de argumentação para entender o que é que está acontecendo. Fica muito mais fácil a parte de análise. Perfeito. E é muito importante também salientar que o sigilo, né, ele é muito importante nesse processo, né? Porque a gente sabe que as conversas elas se dissipam, né? E as pessoas elas tendem a ter esse comportamento um tanto quanto invasivo, de querer saber o que aconteceu, quem é a pessoa específica, de quem estão falando, qual empresa está envolvida nesse sentido. Então, vocês tratam isso também com muita responsabilidade, né, Regis? Com certeza, assim, a gente também tem isso respaldado no Código de Ética, né? A gente atua ali tudo com base na LGPD, né? Na Lei de Proteção de Dados, e também, assim, na máxima, como é que eu posso dizer, Raine, assim, ética mesmo, né? Do assunto, no tratamento daquele assunto, né? Até entre nós três a gente tem esse cuidado, assim. Exatamente. Da tratativa mesmo. Para que a gente tenha a máxima responsabilidade, porque até então, a denúncia quando chega, até a gente chegar ao entendimento final, tudo, né? Pode ser contrário, né? Por etapas, Regis, assim, me fala, quando chega uma denúncia, como é o processo que vocês fazem com relação à questão dessas denúncias? Como é o processo dentro do Código de Ética, através da primeira denúncia? Entendi. Então, a gente tem esse canal oficial, né, para recebimento dessas denúncias, que é o e-mail lá da associação. Você já pode divulgar para os nossos... Pode passar o e-mail, Raine. Para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Deixa a Raine ver direitinho o e-mail que eu nunca decoro. Então, assim, a gente tem esse canal oficial, né, no qual a gente recebe a denúncia ali formalizada. A gente tem um prazo para dar retorno, né, que recebemos essa denúncia, a gente abre o inquérito e ali o entendimento é que a gente forma um colegiado para avaliar aquela denúncia, né?
Tem um prazo para uma devolutiva? Esse prazo para a devolutiva é para quem fez a denúncia? Tem um prazo também para o denunciado? Isso. Inicialmente, o prazo é para quem fez a denúncia, né? Então, a gente tem um prazo para se manifestar se a gente acata ou não. Então, vocês podem rejeitar? Pode sim rejeitar. Né? Se não tiver provas suficientes, se for alguma coisa infundada, né? Não tiver realmente ali uma comprovação, uma materialização, né? do ocorrido, então a gente pode ali também rejeitar. A gente tem um prazo ali inicial, né? para avaliar e dar essa resposta à pessoa que está denunciando e ali iniciar o inquérito, né? Que vai ter ali dentro do processo oitivas, né? Audiências que a gente possa chamar as pessoas, né? Tanto a pessoa que está denunciando como o outro também que está sendo acusado, para que se manifeste a defesa e a gente possa ali no final, né? A gente monta uma reunião interna nossa onde forma um entendimento, né? E define qual punição será para... Passa para o presidente. Ah, sim. A gente passa para o presidente, aí ele que dá o veredito final, digamos assim, né? Junto com a presidência. Né? E aí, só passando, né, o nosso e-mail para você fazer sua denúncia, código de ética, @associindicosce.com.br. Então, se tiver passando por algum problema, tanto o síndico da nossa associação que está passando por algum problema no condomínio, ou o condomínio que está passando por alguma situação delicada, nosso código de ética ele está no site, né? E esse é o e-mail para você entrar em contato conosco. Perfeito. E antes da gente encerrar, Raine e Regis, nós vamos conectar isso, né, com quem está começando agora. Aí eu falo e pergunto para vocês, né, qual o conselho que vocês dão para quem está iniciando hoje na sindicatura, né, a postura que deve ser adotada e como ele pode entrar dentro do mercado condominial já, né, se colocando com respeito, com ética, com transparência. Qual é o conselho que você dá agora para quem está iniciando agora esse processo de gestão condominial? Olha, o mercado condominial ele é muito desafiador, né? Como a gente falou, e tem sim essa dificuldade, principalmente no início. Mas eu quero dizer que você ali persista, né? Você precisa realmente perseverar e não deixar, como é que eu posso dizer, a sua índole, a sua postura tender para um lado das coisas mais fáceis, né? Não tem recreio, não tem lanche grátis, assim, não é fácil, não ter essa coragem de enganar. Quem é síndico sabe o que eu estou falando, é uma profissão, trabalho muito espioso, difícil, mas prazeroso, recompensador. E para quem está querendo iniciar, assim, siga pelo lado correto, não queira nada imediato, né? Não pense no hoje, no agora, mas foque no amanhã, para que seja construído as coisas ali passo a passo, realmente gradativamente. Não se frustre com assembleias que não ganhem, né, que não venham ali. Perfeito. Isso é comum, a gente conversa muito. E às vezes você participa de 10 assembleias e fecha uma, né? E mais você entender o seu valor, o que você quer entregar para aquele condomínio. Tem o seu tempo também, né, Regis? Eu realmente, logo no começo, né, depois que eu passei do síndico orgânico para o síndico externo, né? Eu costumo dizer que o síndico profissional todos somos, né? Independente se trabalhamos atuando dentro do mercado condominial ou dentro da nossa própria casa. Se você busca o conhecimento, você é um síndico profissional, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente vê e o que a gente pode perceber diante de tudo isso é que nós temos aquela ansiedade, né, de quantidade. E quando a gente passa e a gente percebe dentro da prática que realmente funciona, a qualidade ela não está no quantitativo, né, a gente começa a observar que a gente não tem pressa pela quantidade. Então, as coisas elas vão vir naturalmente. Obviamente que a gente quer uma quantidade seletiva, uma quantidade que realmente agregue, porque às vezes você tem muita demanda, mas você não consegue desenvolver um bom trabalho. E aí, muitas pessoas que estão começando têm essa ansiedade de querer uma quantidade X de condomínio, até mesmo pela questão financeira, mas quando na realidade a gente trabalha esse processo, a gente entende que quantidade não é qualidade. Aine, o que é que você deixa aí de contribuição para quem está começando agora? É interessante essa fala que tu fez agora, Jane, porque é uma das primeiras perguntas que a gente recebe, né? Quantos condomínios você tem? E a outra é, como é que faz para pegar condomínio? Né? E são as duas perguntas mais bam. E realmente é isso, é algo natural. Primeiro você tem que fazer por gostar. Né? Acho que todo mundo que está hoje, que está continuando nesse serviço, é isso. É você se identificar com aquela situação. E
E aí fica aquela questão de se você pega mais, você tem que tentar manter a mesma qualidade do começo. Porque aí senão você começa, eu vou pegar muito visando contratos, né, aumentar o seu Prolabore, mas aí você acaba deixando o seu cliente mal atendido e aí reduz você diminui a qualidade do seu nome e isso é muito mais pesado, é bem mais difícil de você voltar do que você conseguir realmente o nome. Você manter seu nome é algo bem, bem difícil, mas sólido, né? Se você conseguir, fica muito mais fácil. O mercado, assim, condomínios tem muitos, né? Mas o mercado, de certa forma, ele é pequeno, porque, de certa forma, assim, tem gente que não está tanto na rede social e tudo e consegue ter quantidade de condomínios, porque a questão da indicação, a referência, né, para conseguir outros condomínios é muito forte. Então, quando você não desenvolve um trabalho legal, que você sai de um condomínio que passou por uma experiência ruim, é ruim para o mercado num todo, né, que não vai dar oportunidade para outro profissional, vai ser bem mais difícil, fica mais resistente, como também para aquela pessoa que está saindo também, ela vai ter dificuldade de se reinserir em outro condomínio. Então, assim, é uma realidade que a gente observa que está sendo mais comum. Antes, existia uma janela de oportunidades maior. Hoje a gente está vendo que o mercado está cada vez mais exigente, né? Os condomínios estão cada vez querendo um outro padrão de profissional e as pessoas que não vão se ajustando, que não vão percebendo esse movimento, elas tendem a realmente ficarem para trás e naturalmente o mercado vai selecionando esse tipo de profissional. Muito bom. Estamos chegando ao final, né, de mais um podcast aqui da Socincos em Foco e eu queria muito agradecer Regis, Heine, pela presença de vocês. Vocês são pessoas assim extremamente renomadas, digamos assim, dentro do mercado. Vocês entregam um profissional ético, comprometido e respeitado. Isso é muito bom para o mercado condominial. Fico muito feliz pela contribuição de vocês e eu queria que vocês deixassem as considerações finais aí para os nossos ouvintes, telespectadores que estão agora nesse momento. E nós estamos encerrando, né? O tempo é muito curto, gostaria de poder conversar muito mais com vocês, mas aqui hoje, né, estamos dando o start inicial nesse projeto. Quero agradecer Saulo Venâncio, nosso presidente, Diva Firmino, nossa vice-presidente, e toda a diretoria da Socincos que acreditou nesse projeto, que vai colocar os nossos associados como protagonistas desse podcast. Muito obrigada, Regis. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né, tendo aqui esse momento para falar com essa vitrine aqui da nossa associação, né, dizer para você também que ainda não é associado que venha, né, entender o nosso papel como sociedade articulada, né, que a gente estamos aí trazendo, buscando cada vez o melhor através aí da presidência, da diretoria, sempre trazendo novidades, né, que a gente possa estar cada vez mais unido e trazer, como é que eu posso dizer, melhorias para o nosso segmento. Isso eu acho muito importante. Essa contribuição, né? Que obviamente que a Socincos hoje ela é uma vitrine, né? Para quem é referência dentro do mercado. Podemos dizer que estamos com os melhores dentro da Socincos porque realmente ela norteia o nosso segmento, né, Regis? É uma referência, né, profissional para os profissionais que estão realmente ali, né, querendo se posicionar e essa união, né, desse nosso segmento, ele tende a fortalecer para que a gente possa buscar e alcançar mais conquistas, né, para o nosso segmento, para a nossa profissão. Heine. Obrigada, gente. Eu adorei, né? Me sinto honrada de realmente estar aqui como o primeiro podcast da associação. Espero que seja o primeiro de muitos, né? E que realmente a gente conheça e tenha esse bate-papo bem leve e agradável com todos os associados. É uma caminhada, né, da associação, é uma caminhada bem de luta mesmo, assim, de você não ter a necessidade, a gente não tem a obrigação de estar atrás de melhoria, a gente não é uma profissão regulamentada, mas a gente vê a necessidade e juntar pessoas de boa índole, de ter o mesmo objetivo de querer entregar o melhor e ter condomínios hoje num padrão aceitável, com todos os testes ok, né? Que é o nosso sonho, a gente chegar no condomínio e tá tudo ok. Então, assim, toda a documentação em dia. Todos os profissionais da Socincos que a gente realmente luta para isso, para a gente realmente ter uma população, uma sociedade mais ok, né, dentro da sua
da sua seletividade, do seu pequeno espaço. E hoje ficou claro que o Código de Ética da Assocíndicos não trata-se apenas de um documento, mas também uma ferramenta, né, que dá norte a todos os nossos gestores, aos nossos síndicos, dá aquela conduta ética profissional e, mais do que isso, respeitada, né? Ficamos por aqui, agradeço a participação de vocês. Curta, comenta, deixa o like e coloca lá nos comentários quem é o próximo síndico ou síndica que vocês querem ver aqui comigo no próximo episódio. Beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.